Oi, pessoal! Bom, eu tenho corrigido algumas redações que alguns de vocês têm mandado lá para o site do Descomplica. E algumas redações estavam muito boas, outras tinham alguns errinhos. E foi a recorrência de alguns desses erros que nos levaram a gravar esses vídeos para vocês. Agora, nesse vídeo, eu vou falar sobre um erro bastante recorrente nessas redações que foram corrigidas até agora. Prestem bastante atenção, porque aí da próxima vez que vocês forem mandar uma redação, de repente vocês podem atentar para esse fato e não cometer esse erro de novo. Claro que esse erro não é para não ser cometido não só na redação que você vai mandar para o Descomplica, mas também, obviamente, nas redações de vestibular. É um erro muito comum, hein? Não pense assim, ah, meu Deus, só eu faço isso, será que eu estou errando? Será que eu não sei nada? Eu corrijo redação há muito tempo e há muito tempo eu vejo esse erro. E sabe por que ele acontece? Poucas pessoas sabem que isso é um erro. Poucas pessoas sabem que isso não deve ser feito. Existem algumas confusões, algumas lendas urbanas em torno da dissertação argumentativa. O erro que eu vou falar agora é o empilhamento de ideias. Muitas ideias em um só parágrafo. O que são essas lendas urbanas que eu estou falando? Essas verdades universais que muitas pessoas falam por aí e nem sempre estão corretas. Bom, todo mundo aprende em colégios e cursos que a dissertação argumentativa é aquele tipo de texto no qual a gente tem que defender ideias, correto? Correto. Aí, o que os desavisados pensam? Bom, se eu tenho que defender ideias, se eu tenho que convencer o leitor, quanto mais ideias eu colocar, melhor. Eu vou mostrar que eu sei muito daquele assunto, que eu tenho muitas ideias e a minha nota vai lá para cima, correto? Nem tão correto assim. Por quê? É claro que você tem que defender ideias e é claro que você deve mostrar ideias relevantes, ideias coerentes. Mas o excesso de ideias pode fazer com que nenhuma delas seja defendida corretamente ou pelo menos profundamente. Lembre-se de que você tem mais ou menos 30 linhas para fazer a sua redação. Essa é a média da maioria dos vestibulares do Brasil e do Enem. Alguns vestibulares até esticam um pouco mais esse limite. Mas nunca passa de, por exemplo, 60 linhas, como alguns vestibulares de São Paulo pedem. Portanto, lembre-se de que a ideia de parágrafo é conjunto de linhas no qual uma ideia principal e algumas ideias secundárias são defendidas. Portanto, você deve ter unicamente uma ideia por parágrafo. Se você não fizer uma ideia por parágrafo, você cai invariavelmente no empilhamento de ideias, que são aquelas muitas ideias. Então pensa, num tema qualquer, num tema até fácil, sobre violência nas grandes cidades, é um tema comum, um tema bastante discutido. Se em um só parágrafo você fala sobre, por exemplo, tráfico de drogas, assalto a bancos e assalto à mão armada, você está falando de 3 ideias num só parágrafo. Você não vai conseguir defender nenhuma delas de maneira profunda, porque você vai estar só falando que elas existem. É muito melhor você defender cada uma delas em um parágrafo de argumentação, aí fazendo aquilo que a gente sempre fala, defendendo aquele assunto, explorando casos e consequências, fundamentando as suas ideias, dando exemplos para elucidar. Então preste atenção, como é que você pode fugir do empilhamento de ideias? Algo que é muito importante, o planejamento da redação. É esse segundo tópico aqui. Eu sei que muitos de vocês ficam nervosos a fazer uma redação e acham que nunca vai dar tempo de fazer o seu texto inteiro. E acredita em mim, essa é uma aflição que atinge todos os vestibulandos. Todo mundo acha que não vai conseguir fazer a redação. E é possível mesmo que isso aconteça, se não houver o treinamento. É por isso que é tão importante, até chegar às provas de vestibular, você treinar, fazer de repente 1, 2 textos por semana, controlando aí o seu tempo. Pense que mais ou menos 1h20 é um tempo adequado para se fazer uma redação. Dessa 1h20, você deve reservar pelo menos meia hora para fazer o planejamento da sua redação. Nisso, você vai no rascunho, na folha de trás da prova, colocar lá em cima o tema da sua redação. E aí você vai fazer o que a gente chama de brainstorm, aquela tempestade de ideias. Você vai colocar de forma solta, sem pensar em ligar palavras, em ligar ideias, de forma solta ali no seu rascunho, tudo que vem à sua cabeça sobre aquele tema. Coloca tudo que você pensa que pode vir a ser relevante sobre aquele assunto, sobre aquela problemática que está sendo apresentada a você. Quando você esgotar as suas ideias, aí você vai começar a separar os seus argumentos, a separar as suas ideias. Você vai reler aquilo tudo, que certamente vai fazer alguma ordem, algum sentido na sua cabeça, pelo menos, e você vai pensar, não, isso aqui dá um bom argumento. Isso aqui é uma outra ideia, já isso aqui é uma outra ideia.
Pensa, se isso é uma ideia e isso aqui é uma outra, elas não podem estar onde? No mesmo parágrafo. Elas têm que estar em parágrafos diferentes. Quando você faz um planejamento da redação, você consegue dividir as ideias nos parágrafos. E aí evita, obviamente, o empilhamento de ideias, esse erro que mostra pouca organização, mostra que a sua redação não foi planejada e isso nunca é bom, a banca nunca vê com bons olhos. E também faz com que você não corra aquele risco de começou a escrever direto, chegou no meio do segundo parágrafo de argumentação e aí você percebe que as suas ideias se esgotaram, você não tem mais o que dizer. Aí sim bate aquela aflição, porque você já fez metade da redação e você não sabe mais o que fazer em todo o resto do seu texto. O que isso pode ocasionar? Além, obviamente, do seu nervosismo na hora da prova. Você pode terminar a sua redação de qualquer maneira, o chamado encher linguiça. Você vai falar, falar e não dizer nada. Isso faz com que o leitor, a pessoa da banca, fique até um pouco entediada com o seu texto. Ela percebe que as suas ideias se esgotaram porque você não teve esse planejamento antes e, obviamente, a sua nota não vai ser tão alta quanto poderia ser. Portanto, da próxima vez que vocês forem fazer a redação, procurem planejar o texto e defender uma ideia por parágrafo. Fujam desse erro do empilhamento de ideias. Estou esperando a sua redação, hein? Até a próxima!